A história de Abraão é uma das mais conhecidas, mas se a gente olhar de perto, vamos ver que ela é marcada por 4 locais bem específicos. 4 altares que ele construiu, e olha, isso é muito mais do que um detalhe geográfico. Na verdade, esses altares formam um tipo de mapa. Um mapa fascinante para qualquer jornada de propósito e transformação. Vamos mergulhar nessa história para entender como esses passos antigos ainda servem de guia hoje. Pois é, a grande questão que a gente vai explorar é essa. Como que a gente pode olhar para esses altares não como peças de museu, mas como estágios simbólicos, sabe? Etapas que refletem os passos de qualquer grande caminhada, seja ela pessoal ou espiritual. Cada altar representa um momento-chave, uma decisão importante, um nível mais fundo de comprometimento. E aqui estão eles, os 4 pontos do nosso mapa: Siquém, Betel, Hebron e Moriá. Cada um desses nomes carrega o peso de uma etapa diferente da jornada, sabe? Desde o primeiro chamado até a grande vitória. Bora lá explorar cada um deles para entender a história completa que eles contam. Vamos começar pelo começo, claro. Nossa jornada se inicia com os 2 primeiros altares, que são assim a fundação de tudo. Eles falam sobre aquela promessa que coloca a gente em movimento e sobre a prática diária que mantém a gente no caminho certo. O primeiro altar é em Siquém. Imagina a cena. Abraão acabou de obedecer a um chamado bem radical de largar tudo e ir para uma terra que ele nem conhecia. É ali, em Siquém, que ele recebe a confirmação, a promessa. Por isso, esse altar representa o início de qualquer grande projeto, aquele momento de clareza, de inspiração que define o nosso rumo. E essa passagem da Bíblia captura perfeitamente esse momento. O ponto interessante aqui é que o altar não foi uma ideia do Abraão. Ele foi construído como uma resposta direta à promessa recebida. É um marco de gratidão, de dedicação, quase como um registro físico de um encontro que deu uma nova direção para a vida inteira dele. Agora a localização do segundo altar é fundamental. De Siquém, Abraão se move e monta sua tenda entre 2 lugares com nomes muito, mas muito simbólicos. De um lado, Betel, que significa casa de Deus, e do outro, Ai, que significa ruína. Ele está literalmente acampado entre esses 2 extremos. Então aqui está o pulo do gato. Em Betel, Abraão não recebe uma nova promessa espetacular. Não tem um evento grandioso. O texto diz que ele invoca o nome do Senhor. Ou seja, esse altar é sobre a manutenção da jornada. É a escolha consciente de todo dia de se conectar com o propósito, de escolher ficar na casa de Deus em vez de escorregar para a ruína da distração ou do desânimo. Ok, então com a base da promessa e da prática diária já estabelecida, a jornada começa a exigir um novo nível de compromisso. E o terceiro altar é exatamente sobre isso, as escolhas difíceis que trazem um amadurecimento de verdade. Esse altar em Hebron, ele é construído logo depois de um momento de crise, a separação do sobrinho dele, Ló. O mais interessante é o nome do lugar, Hebron, que tem um significado poderoso, aliança, comunhão. O conceito central aqui, então, é o alinhamento com um propósito maior, mesmo que isso signifique alguma perda. É a maturidade de fazer uma escolha difícil para proteger a aliança principal. A lição de Hebron é muito forte. Crescer de verdade, muitas vezes, exige que a gente deixe para trás conflitos ou até relações e ambições que não estão mais alinhadas com o nosso chamado principal. É um ato de focar no que é essencial, fortalecendo a intimidade com o propósito que nos guia. E agora, a gente chega no clímax da jornada, o teste final. O quarto altar não é sobre receber uma promessa, nem sobre manter a comunhão ou fazer uma escolha difícil. É sobre rendição. Rendição completa. Toda a caminhada de Abraão levou a este ponto. Uma prova máxima. Um momento que iria definir todo o seu legado para sempre. Ele recebe uma ordem que desafia qualquer lógica, que parece contradizer a própria promessa que deu início a tudo. A ordem era para entregar aquilo que ele tinha de mais precioso, sacrificar seu próprio filho, Isaque, o filho da promessa. Esse é o momento do altar de Moriá. A obediência de Abraão aqui é, assim, radical. É uma demonstração de fé e entrega absolutas, que mostrava que para ele, Deus estava acima até mesmo da promessa que ele mesmo tinha feito. E é exatamente nesse ponto, no limite da entrega total, que a provisão divina aparece. Deus intervém e providencia um carneiro para o sacrifício, e o lugar ganha um nome, Jeová Jirê, que significa o Senhor proverá. A grande lição de Moriá é que a rendição sem reservas não termina em perda, mas sim em vitória e na experiência de uma provisão sobrenatural.
Então, quando a gente olha para trás, para essa jornada toda, percebe que esses 4 altares não são eventos isolados. Eles formam um modelo, um passo a passo, um legado que mapeia as etapas de uma vida guiada pela fé e por um propósito. Resumindo a ópera, então, Siquém nos dá a direção, Betel nos dá a força para o dia a dia, Hebrom nos traz a maturidade através das escolhas difíceis e, por fim, Moriá nos leva à vitória pela entrega total. É um ciclo completo de crescimento. O grande aprendizado da vida de Abraão, portanto, talvez seja este. Uma jornada com significado não é feita de um único momento de inspiração. Ela é construída passo a passo, ou melhor, altar por altar, através de atos conscientes de obediência, de comunhão, de alinhamento e de entrega. Isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente refletir. Olhando para este mapa de 4 etapas, desde a promessa inicial até a entrega total, a questão que fica é, em qualquer jornada de propósito, qual é o marco que precisa ser construído agora? Onde é que o foco precisa estar neste momento?